Olá, você que acompanha a Matsuda nas redes sociais. Estamos de volta, meu povo, com mais uma edição do Matsuda em Foco. Hoje com o tema melhoramento genético versus expressão genética. E para falar a respeito desse assunto, a gente tem aqui o nosso convidado de hoje, o médico veterinário João Gabriel Carvalho. Seja muito bem-vindo ao programa. Bom dia, Alessandro. Bom dia, pessoal que nos assiste. É um prazer estar aqui. Bom, primeira pergunta, que acredito que é a mais simples e direto ao ponto. Qual que é a diferença entre melhoramento genético e expressão genética? Bom, Alessandro, então o melhoramento genético é quando você faz a seleção de animais que vão melhorar alguma característica que você está procurando. Ou seja, quando você faz a escolha de um touro, você compra uma matriz para o seu rebanho pensando em melhorar alguma característica, ganho de peso, peso ao desmame, fertilidade, independente, você está fazendo o melhoramento genético e pensando no melhoramento daquela genética, pensando no DNA do animal. Mas a escolha da genética adequada e o que você quer vir a melhorar, apenas escolher o animal e colocar no seu rebanho não significa que você vai ter esse resultado. É o que a gente chama de expressamento genético, a expressão genética que esse animal vai vir a ter. Ou seja, não necessariamente trabalhar com animais melhoradores, a chance disso acontecer, obviamente, é muito grande, porque ele vai repassar a genética para frente. Mas a nutrição ela está diretamente relacionada com esse animal expressar essa qualidade. Né? Tá. Então, como a gente sempre fala, os pilares da produtividade é a sanidade, a nutrição e a genética. Mas a sanidade e a genética, elas são totalmente dependentes do quê? Da nutrição. Então, obviamente, sem o melhoramento genético, você nunca vai ter um animal melhorando, né? Mas essa expressão das características é totalmente dependente da nutrição dessa vaca, desse touro ou de qualquer fase da vida que esse animal vai passar durante esse nível produtivo dele. Então, basicamente, a expressão dessa genética melhorada que a gente busca vai depender do trabalho do amigo produtor, em termos nutricionais, por exemplo. Estabelecer um bom programa nutricional para dar condição para aquele animal expressar toda a sua genética. Com certeza. Então, por exemplo, você pega uma vaca leiteira, por exemplo, vamos dar um exemplo de uma vaca leiteira, que você fez um melhoramento genético, você fez a seleção para que as suas vacas pulem de 20 para 30 litros produzidos por dia, certo? Não só para a formação dessa vaca em relação ao úbere dela, por exemplo, ela vai ter que produzir um úbere que tenha a capacidade de produzir 30 litros. Mas se você mantiver essa vaca com desenvolvimento, tanto na fase de recria, quanto na fase de gestação e tudo, para um animal inferior, ela vai se desenvolver até aquele ponto, ou seja, até os 20 litros. E da mesma forma, se essa vaca ela tiver o potencial genético para produzir 30 litros, mas a dieta dela não suporta esses 30 litros, ela vai ser produtiva até aquele certo ponto. Ou seja, não só no desenvolvimento, mas na vida produtiva, a dieta ela tem que estar balanceada para um nível mais alto de genética. Então, o que a gente vê, um erro muito comum dos produtores, né, que a gente vê no campo, escolha de touros excelentes, escolha de matrizes excelentes para a formação de rebanho, mas não tem alteração de dieta. Por exemplo, se você tiver um animal na engorda que tem o potencial para ganhar 2 quilos, né, ou próximo disso, ou até vezes mais, mas você não faz um balanceamento adequado, esse animal ele não vai aumentar o nível produtivo dele. Né? Ele pode ter a capacidade, ele pode vir a ser formado e ter essa expressão genética para ter essa capacidade mais alta, mas ele não vai chegar nesse ponto porque os nutrientes são insuficientes. João, hoje pensando assim na pecuária de corte e em termos de genética, o que tem se buscado? Ou seja, qual que seria o perfil do animal ideal hoje pensando na pecuária de corte? Bom, basicamente, pecuária de corte, em relação à cria, vaca. Uma vaca que dê o máximo de bezerros possível, ou seja, ela seja longeva, que ela fique muito tempo no rebanho dando bezerros, e o famoso um bezerro por ano. Então, qual seria o ideal? Uma vaca parir e dentro de 90, 100 dias, ela já estar prenha de novo. Que aí você faz aí um intervalo mais ou menos de 12 a 13 meses entre os partos, que é o intervalo entre partos que a gente diz. Uma vaca que consegue entrar nessas características, produzindo um bezerro aí a cada 12 meses, é uma vaca que financeiramente ela é muito produtiva.
ela deixa retorno para o produtor. E não só ela ser fértil, mas ela produzir bons bezerros. Então, essa vaca, ela vai ser medida em quantas arrobas de bezerro ela deixa na propriedade por ano. Então, isso é o que se busca. Vacas mais férteis, vacas que vão desmamar bezerros mais pesados, né? E vacas longevas, que você tem uma duração longa dentro do seu rebanho, obviamente dentro da reposição que você vai fazer. Então, são basicamente os 3 pilares para a seleção na categoria de cria, que você vai buscar, e você tem touros melhoradores de peso a desmama, precocidade dessas fêmeas, para elas emprenharem mais cedo, né? E também vacas que possuem esse intervalo entre partos menores. A questão da expressão genética, que é quando o animal realmente ele consegue mostrar aquilo que, esses fatores, né, que a gente busca na melhoria do animal. Isso tem muita ligação com um outro termo que a gente comenta aqui bastante, né, que é a questão da nutrição fetal, não tem? Com certeza, e é daí que vai vir a expressão genética, né? Então, quando você tem a fecundação, você tem a cópula ou você tem a inseminação feita, você vai juntar o espermatozoide do pai com o óvulo da mãe e isso vai gerar uma célula nova que vai começar a se replicar. Ou seja, o que é isso? É apenas pegar o DNA do pai e da mãe, juntar e daí que você vai ter o desenvolvimento do animal. E tudo isso vai acontecer dentro do útero da vaca. Então, a partir do primeiro dia da fecundação, essas células vão começar a se multiplicar e a expressão genética vai vir exatamente daí. Porque toda a formação do DNA e do animal vai acontecer ali dentro do útero. Ou seja, a nutrição fetal é o quê? Essa vaca suprir a necessidade que esse bezerro tem dentro dela. Então, foi como nós dissemos. Nos 6 primeiros meses de vida, de útero, por exemplo, na gestação, há uma multiplicação muito intensa das células. Então, nos primeiros meses você vai ter formação de sistema digestório, sistema reprodutor, músculo, ósseo, sistema circulatório, e isso em crescimento em quantidade de células. Então, vamos pegar 2 exemplos. Você pega um touro que tem uma carcaça muito boa para abate, que ele vai ser um animal com um rendimento de carcaça maior, com um animal comum de um rebanho normal, que eles são diferentes, que tem uma carcaça muito inferior. O que é isso? É um animal que tem um potencial de multiplicação de células dentro do útero maior. Então, tanto em quantidade quanto em tamanho de células, esse animal ele vai ter mais, certo? Em comparação com o outro. Mas aí que vem a expressão genética. Se essa vaca, por exemplo, não tem uma dieta adequada durante a gestação e não supre a necessidade do desenvolvimento desse bezerro dentro do útero, mesmo tendo a capacidade de ter mais células e células maiores, nesse caso musculares que a gente está conversando, se faltar nutriente, vamos colocar em 100%, esse bezerro baixa para 99, 98, 95 do seu potencial de multiplicar células ou crescer células. Ou seja, a expressão desse gene, a expressão genética, não está sendo bem feita. Então, mesmo tendo potencial, ele não vai ter o potencial genético que ele tem, porque nutricionalmente ele foi inferior. Então, o melhoramento genético, ele tem que estar associado com a nutrição. Mas caso essa vaca fosse ter uma dieta adequada, nutrientes, tanto minerais, proteína e energia, e ele conseguisse expressar esse potencial, a partir do nascimento haveria apenas o desenvolvimento desse animal. Mas, após o nascimento, você não consegue corrigir esse erro. Por isso que a gestação ela é fundamental. Como a gente já comentou em outros programas, a gestação ela acontece na época mais difícil da vaca. Então, ela pode até emprenhar no período das águas, mas o período final é o período da seca. Você tem que balancear por todo o ano, não só minerais, mas proteína e energia, para que essa vaca consiga suprir a necessidade. Tanto formação muscular, formação de gordura e principalmente para a produção de animais precoces, formação do sistema reprodutor, tanto de fêmeas quanto de machos. Lembrando que para garantir um bom desenvolvimento dos bezerros e, claro, né, uma vida produtiva do animal que seja lucrativa para a sua propriedade rural, a Matsuda dispõe de inúmeros suplementos minerais. São linhas bem completas para cria, recria e engorda que você encontra por todo o Brasil através de um representante Matsuda. João, obrigado pela participação aqui no programa. Bom, obrigado, Alessandro. Obrigado, pessoal que nos assistiu. E o Departamento Técnico da Matsuda está à disposição de vocês. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, acione também o sininho das notificações para você receber as novas edições do Matsuda em Foco. Até lá. Matsuda, quem usa não muda. Matsuda.